Agora, como é que é a sua história com Cristo? Você já vem de uma família... Sim, eu vim de uma família... A minha família, eu nasci num lar presbiteriano, né? Eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto. Mas a minha mãe já era da igreja presbiteriana e eu fui batizado na igreja presbiteriana e depois eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, nada a ver, outro extremo. E lá também fui batizado. Então, quer dizer, se depender de batismo, mano, eu tô salvo tanto por aspersão quanto por imersão. Mas, entendi. Assim, não tem erro. Mas como Deus não tem neto, né? A gente tem que tomar uma decisão. Né? Eu sou fruto do versículo, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu acho que eu sou. Eu tive que tomar uma decisão com Jesus aí na adolescência, mas a minha mãe já me deu um exemplo muito grande, meu pai. Então, tudo que eles me ensinaram, né? Lembra aquele versículo? Tudo aquilo que aprendemos, ouvimos dos nossos pais, né? Não cobriremos aos nossos filhos. Eu fui assim, tá? Que fala, contaremos as vindouras gerações. Então você nasceu numa casa que realmente, assim, já tinha de cosmovisão bíblica, de ensino da palavra, sim. Essa pergunta é interessante que você fez agora, Douglas. Do ensino da palavra, eu fui depois. Eu fui descobrindo o lugar onde eu podia entender mais a palavra. Né? Ainda mais porque eu trabalho com música. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande cantar sobre Deus, falar sobre Deus. Então, a gente tem medo de cantar só o que as pessoas gostam de ouvir, ao invés daquilo que elas precisam. Então, eu fui procurar um caminho onde eu pudesse cantar a verdade. E eu não acho que seja a igreja certa, não existe isso. Mas eu acho que eu me encaixei melhor nas igrejas históricas, de qualquer maneira. As batistas, metodistas, presbiterianos, né? Principalmente a igreja presbiteriana, né? Tem gente que acha que eu sou um cantor presbiteriano. Você nunca ouviu falar disso, né? Que é um cantor predestinado. O que seria isso? Né? Seria Calvino ou seria o quê? Simon Tom? Não sei. Muito bom. Mas eu sou um músico cristão. Eu não gosto de falar que eu sou músico cristão. Eu prefiro me denominar como um cristão músico. Tem cristão advogado, cristão médico... Qual a diferença de um músico cristão e um cristão músico? Um cristão músico é um cara que confessa Jesus mesmo não tocando sua música cristã. Eu não sei compor e falar alguma coisa que não envolva Deus na parada, mesmo que eu não fale o nome dele, teoricamente. Eu acho que a minha música ela é muito reflexo do que eu creio. Assim. Eu sou confessional por tabela, eu não consigo enxergar. Eu já falei isso para um músico que não era cristão uma vez, né? Falei, cara, você toca muito bem. Pô, obrigado. Falei, se você soubesse quem foi que te deu o talento que você tem, você não ia tocar melhor, porque você já toca bem, você ia tocar diferente. Porque quando a gente sabe de onde vem o que a gente faz e o que a gente eu acho que essa é a conversão genuína, né? Muito bom. Eu acho que sim. Acho que esse é o caminho. Mas me conta um pouco de como é que foi. Porque, assim, você vem de uma família ali na presbiteriana, como é que você está Você vai para Quadrangular, porque a Quadrangular é uma igreja pentecostal, né? Nem neo ainda, é pentecostal, né? Sim. Foi o início daquele movimento pentecostal no Brasil. Tem toda aquela história, né, Douglas? As igrejas não podiam... Isso em qual cidade? Campinas. As igrejas não podiam imitar as igrejas católicas, né? Você sabe dessa história, tinha que ser tendas, né? Então, a Quadrangular foi uma igreja que começou com uma mulher nos Estados Unidos, ela chamava Amy Semple McPherson, que era uma mulher, foi a primeira mulher a cortar o país inteiro de carro. É interessante a história dela. Teve até um filme feito com uma mulher contando a história dela. E essa mulher começou a fazer evangelismo, ela fazia isso, por onde ela passava e tal. A história é mais ou menos isso. Uma grande mulher, assim. Sim. E esse movimento veio parar no Brasil. Então, a minha mãe conheceu esse movimento lá, ela, embora presbiteriana, ela se identificou com isso. Tanto que hoje, lá em Campinas, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a sede lá em Campinas, na Catedral da Fé, que chama, tem o nome da minha mãe lá numa das salas da escola. Ela foi diaconisa, fez um voto com Deus até morrer, que ela servia. Então você foi para lá porque sua família foi para lá? Sim, praticamente. Eu sou o mais novo de uma família de 6 irmãos, né, Douglas? Meu irmão mais velho, ele tem 83 anos, né? Eu vou fazer 60, né? Então, assim, eu fui meus irmãos também foram criados na igreja presbiteriana desde pequenos. Então, assim, na presbiteriana. Depois da Quadrangular, eu fui o sorteado. Alguns irmãos meus, inclusive, nem eram convertidos quando eu fui para lá. Depois se converteram. Um negócio interessante, é uma história interessante. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, né? Aquela mulher que entrava no quarto todo dia e orava pelos 6 filhos, né? Pedia a Deus pelos 6 filhos, né? Então, cara, eu tenho sobrinho quase da minha idade, né? Quer dizer, eu tenho uma sobrinha que mora na Itália, que eu estou 60 anos, ela deve ter 55, 56. Sim. Mas, cara, foi uma educação leve. Não foi nada... eu cresci na escola dominical, para te falar a verdade. Eu acho que, para mim, a escola dominical tem um papel importantíssimo na criação de uma fé inabalável. Assim. Eu digo para você que eu acho que talvez mais importante até do que o próprio culto Sim, faz é sentido. estar na sala da escola dominical, porque...
E hoje, você vê, eu sou casado com a minha esposa ela é sobrinha de uma das professoras que era da escola. Mesmo? Olha que mundo pequeno, né, cara? O mundo é muito pequeno. Mas foi assim, cara, eu fui parar lá e fiquei lá durante 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu saí, participei da 39ª equipe de Vencedores por Cristo, naquela época. E dali em diante eu não parei mais. Eu fui então... Mais de 4 décadas aí, né? 41 anos. 41 anos. O que você sonha? Que você vê pela Pô, frente? essa pergunta é tão difícil. Não queria que você perguntasse isso. Cara, eu não sou... Eu acho que eu sou... Como é que você encara eu sou isso? grato. Eu sou grato a Deus, porque eu acho que se amanhã não tiver mais aqui, a minha contribuição, singela contribuição, eu deixei para o reino. Isso é bom. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, porque Deus me permitiu. E quando você fala em sonho, dá a impressão que o cara quer mudar o mundo, né? Eu não quero mudar mais nada. Só que, na atual circunstância, cara, com quase 60 anos, 4 netos, 8 anos, 5 anos, 4 e 8 meses, meus netos. Um mais lindo que o outro. Eu não quero ter razão, eu só quero ter paz. Esse é meu sonho. Ok. Entendeu? Porque, cara, eu não vou correr atrás do vento, mano. Eu não quero mais. Eu não quero mais discutir por temas irrelevantes. Eu não quero mais. Eu vejo, por exemplo, o pessoal discutindo sobre política. Eu acho tão esquisito. Meu pai foi político, né, cara? Mas, assim, quando eu não tinha nada, 100 anos atrás, meu pai falava que naquela época a política tinha uma ajuda para comer, se locomover e morar. Não tinha esses super salários, não tinha esses privilégios, não tinha auxílio cueca, né, mano? Hoje tem até isso. Aí os caras brigando, mano, por causa disso. Eu acho um negócio tão esquisito. Eu não entendo, Douglas, eu não entendo. Quando o Paulo diz, né, combati o bom combate, significa que tem combate ruim, né? Tem combate ruim. Eu acho que infelizmente, desculpa se eu estou ofendendo você, eu sou igreja, meu querido, mas a igreja não é centro de militância de nada, mano. A igreja foi chamada para ser a orquestra desafinada tentando representar Deus nesse mundo. Só isso, cara, com todos os seus defeitos. Eu só acho que hoje está havendo, por causa da internet também, já caímos nisso de novo, uma polarização exacerbada. Sim. Tudo. Se eu falar aqui hoje que eu não gosto de figo, amanhã haverá a associação dos figofóbicos me processando porque eu não como figo, mano. Então, o mundo está muito chato, essa é que é a verdade. Então, eu estou tentando fugir dessas coisas e tentando fazer a minha parte, que já é uma dificuldade ser músico nesse país, né? Eu tenho até um livreto escrevido, acho que escrevido é ótimo, escrevido é lindo, hein? Escrevido foi demais. Tem um livreto escrito sobre isso, músico, profissão ou ministério. E lá eu falo um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade de ser um músico no Brasil, né? A profissão já não é muito bem vista, né? Os ditados não ajudam muito aqui, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Músico e guarda noturno vai tudo pro inferno, né? Então eu conto o cara leva a vida na flauta. Pô, bicho, um flautista tem que estudar quantas horas por dia para tocar. Sim. Quem mais? A história da cigarra e da formiga, né? Que a cigarra só cantava. Pô, mas a cigarra fica enterrada embaixo da terra há 14 anos e ela só sai para cantar e cantar até morrer, né, mano? Então eu me sinto um cigarrão de Deus aqui, entendeu? Porque é isso que a gente é, cara. O músico foi feito para isso. É a arte dele que vai abençoar as pessoas. Os meus sonhos são assim, cara, que a gente se degladie menos. Okay. Esse é o meu sonho. Que a gente sente, o cara que tem uma visão de mundo diferente da minha, da nossa... Consiga dialogar. Consiga dialogar, cara.